Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, né? Mais uma vez, graças a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. O pastor Valdemir me passou a mensagem, mas hoje foi uma benção, né? Estava aqui nem antibiótico, doido por empurrar. Até minha prima fez um pedido de louvor na rádio e eu fui ver depois que terminou a programação. Aí estava tocando um louvor bacana, eu falei, esse vai para minha prima Neuza, está lá no Bom Retiro, seu esposo Roberto, sua filha Alana. Ela, obrigado, filho. Eu falei, desculpa, primo, eu vi agora. Aí quando eu vi também, eu já estava saindo de casa, né? Aí o pastor falou assim, ó, é assim. Se não for assim, vai ser assado. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Realmente foi assado mesmo, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu já tinha uma palavra lá no livro de Atos. Eu preguei na quinta-feira, né? Inclusive está até no YouTube essa pregação, que agora as pregações lá na igreja. O pastor quer que a gente grave, porque tem alguns irmãos que estão enfermos, né? Estão vendo pelo YouTube ou pelo Facebook. Inclusive, no meu Facebook, a voz está picotando, né? Não sai direito, com reclamações, né, dos irmãos, e aí fica no telefone do pastor ou na câmera que tem. A gente tem uma câmera e tem o notebook lá. Só que na quinta-feira não tem ninguém para operar o notebook, né? Nós não temos habilitação para isso, então nem mexeu. Mas louvado seja Deus. Livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, verso 25. Traga aqui, amor. Show? Glória a Deus. Na minha Bíblia aqui, ele tem um título certinho aí no número 25, que vai dizer assim: o diácono Felipe e o eunuco etíope. E vai dizer assim: tendo eles, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Oremos. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, te adoramos, engrandecemos, exaltamos o teu nome, fizemos notórias as tuas maravilhas, porque quando nós lemos a tua palavra, nós estamos fazendo notório, mostrando testificando, dando testemunho de ti, das tuas maravilhas, que tu és o Deus que opera no meio do teu povo, e nós somos gratos a isso, Senhor, que tu venha nos, Pai, fortalecer através da tua palavra, que tu venha nos dar força, graça e sabedoria para prosseguir, que tu venha me ajudar a explanar a tua palavra. Pai, faz de mim um vaso nas tuas mãos, um instrumento afinado nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Fala em nossos corações, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, a gente, ela é um todo, né? A gente ama a palavra de Deus, mas aqui eu gosto bastante dessa passagem bíblica, né? Porque a gente aqui, a gente pode falar alguma coisa assim, porque olha só, esse verso 25 vai dizer que eles estavam testificando, né? Eles estavam falando a palavra do Senhor, né? E eles voltaram depois para Jerusalém, né? Eles pegaram na aldeia dos samaritanos, né? Anunciaram o Evangelho. Aí o que eu vejo? Evangelismo, né? Eu vejo evangelismo, não vejo outra coisa a não ser isso, evangelismo. Eles testificaram, como eu falei, quando você fala da palavra de Jesus, você está testemunhando Jesus Cristo.
eles estavam falando, testificando, né, a palavra do Senhor, e voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos eles passaram, anunciaram o Evangelho, né? Nós podemos ver aqui os versículos anteriores falando sobre o território que eles passaram. E aí, irmãos, eu imagino que depois que eles voltaram para Jerusalém, eles foram lá no Sua Alegria, né? Pediram para a Tina fazer uns lanches lá, e depois do evangelismo vai ter um lanche, vai ter um descanso. Eu creio que Felipe fez isso, né? E além de Felipe ter lanchado, né, o Mac Feliz lá no Sua Alegria, eu creio assim, não está escrito, mas eu posso imaginar, né, que o Felipe ele foi para debaixo de uma árvore, para ele dar os dentes, né, depois do lanche. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, versículo 26 já fala, o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai. Olha só, levanta-te e vai. Vai para onde? Vai lá para o lado sul, né? Vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Está deserto. Se fosse hoje, estaria deserto Gaza? Não. Hoje lá em Gaza está uma guerra, né? O povo de Israel está bombardeando lá, porque lá em Gaza estavam os terroristas, né, irmão? Estavam os Hamas lá, infiltrados no meio dos palestinos, fazendo os palestinos de escudo urbano, né? Então, se fosse hoje, não estaria deserto. Só que, muito interessante, irmãos, isso. O Espírito de Deus falou para ele. E o que ele fez? Diz o versículo 17: e levantou-se e foi. Ele levantou e foi, irmãos. Ele foi. Ele não ficou, Senhor, poxa, nós já fomos lá para Samaria, nós já evangelizamos o dia inteiro, né? Andamos muito. Não sei se eles andaram a cavalo ou a pé, mas mesmo se fosse a cavalo, não sei se já andou de cavalo, você vai andando, vai pulando, quando pensar que não, está com as costas todas doloridas, o pastor Valdemir nem conseguiria andar de cavalo por causa da coluna, né? Eu já andei de cavalo, já tive cavalo quando eu era de menor, né? Então, ele estaria cansado, mas não, irmãos, ele levantou, levanta-te e vai. Irmãos, nós vimos no título diz o diácono Felipe, mas Felipe era um evangelista, irmãos. Evangelista, irmãos, não é uma posição eclesiástica. Tem gente que fala assim: não, hoje você vai ser consagrado a evangelista. Não, evangelista somos todos nós que pregamos o evangelho, mas somos evangelistas, né? Mas então ele era um evangelista que podia pregar tanto para a multidão como para uma pessoa. Irmãos, vou falar a realidade: pregar para uma pessoa é muito gostoso, porque a palavra vem para você e vai direto para ele. Aleluia. Vai direto para ele, não é como aqui, aqui a palavra vai para você, mas vai pegar um que vai, né, vai esmiuçar mesmo. Mas ali, irmão, era uma pessoa só. Ele poderia pregar para multidões como para uma pessoa. Sua disposição em prontamente se levantar para cumprir o chamado de Deus mostra a sua capacidade de obediência imediata. Irmão, se ele deixasse para depois, ele não ia conseguir falar de Jesus para o último pilar. Ele não ia falar. Ele não ia saber por quê? Porque ele estava dentro de uma carroça, ele estava voltando para a Etiópia. E se ele não se levanta rápido, irmãos, ele não alcançaria o produto. Certa vez alguém falou assim: pastor Marco, tem um irmão de uma amiga minha que está internado lá naquele hospital, lá no canal 4, lá, ele está em estado terminal. O senhor conhece alguém que faz visita em hospital? E eu falei assim: conheço. Quem poderia o senhor indicar para ir lá? Ele falou: eu falei: eu mesmo vou lá. E de prontidão, irmãos, ela falou à noite, no outro dia eu estava indo lá, era na parte da tarde. E eu fui lá e preguei o evangelho, e Deus me deu estratégia, a pessoa aceitou a Cristo. Aleluia. Eu não sei se ele saiu, se ele teve algo, se morreu, não sei, irmão, mas nós temos que ir de imediato. E se eu não vou no outro dia e aquela pessoa entra em óbito?
A Bíblia diz que Deus vai cobrar de mim o sangue daquela pessoa se ele mandar eu ir pregar o Evangelho e eu não for, né? Aí você lê lá, você vai ver, se Deus mandar você pregar o Evangelho e você for e pregar e aquela pessoa não se converter, o problema é dela, vai cobrar dele, vai cobrar. Mas se você for mandado e você não for e aquela pessoa morrer, Deus vai cobrar de você. Sabe, irmão, nós temos muito temor de Deus, e quando a gente testifica a voz de Deus para nós irmos no ID, nós temos que ir no ID, e é de imediato, O Felipe ali, ele mostra a sua capacidade de obediência. Nós temos que ser obedientes, e obediência imediata. Se ele demorasse um pouco mais a atender a ordem do anjo, poderia ter perdido a oportunidade de salvar uma alma. Quantas oportunidades nós temos perdido de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas: não, isso aí quem tem que falar é o pastor. Não, irmão, somos nós, porque nós somos resgatados para isso, para pregar o Evangelho. Eu conheço um pastor chamado João, um amigo meu, ele é técnico também, ele que nos vendeu essa adesiva, e ele tinha uma eletrônica. Um dia ele falou assim para mim: pastor Marco Antônio, anuncie a minha loja lá, que eu quero cooperar com a obra. Eu falei: amém, pastor. Mas eu não é para anunciar para mim ter cliente, não, porque cliente que eu tenho. Eu até expulso o cliente de tanto pregar o Evangelho. É que eu quero que as pessoas vão lá na loja para pregar o Evangelho. E todo mundo que ia lá na loja dele, vou levar aparelho para consertar e pregar o Evangelho. Pregar e pessoas que se converteram. É de imediato, é obediência. Nós temos que pregar o Evangelho. Se ele não fosse, ele perdia aquela alma. O servo, irmãos, precisa ter a consciência de que a todo momento deve estar preparado para assumir a missão de salvar uma alma. Afinal, assim como Deus pode direcioná-lo a falar a milhares, pode orientá-lo a falar a uma pessoa que esteja necessitando de uma palavra de fé e de consolo. Não tem como, irmãos, eu não falar. Na quinta-feira eu falei, e hoje isso me leva a falar. Nós temos que estar preparados. Eu saí de casa na quinta-feira passada, a moto estava quebrada, eu estava de ônibus. Eu peguei uma condução da onde eu moro, até a avenida, e da avenida até a Praia Grande. E quando eu cheguei para pegar o ônibus da Praia Grande, um camarada para de bicicleta ali na frente e falou assim: quer passar tem como passar aí o cartão aí para mim, e tu paga para mim? Eu falei: pô, eu não faço esse trabalho. E com essa minha fala, eu não faço esse trabalho, aquele camarada ficou exaltado. Ele pulou da bicicleta, bateu o dedo no meu nariz, perguntou: tu acha que eu sou bandido? Eu tenho um filho. Eu falei: eu também tenho, cara. Você ficou nervoso só porque eu falei que eu não faço esse trabalho? Eu não gosto desse negócio aí. Eu prefiro pagar lá. Tu prefere dar o dinheiro para o governo? Eu falei: o ônibus não é do governo, o ônibus é de empresa particular. Quando o ônibus chegar, eu vou passar o cartão, ele vai ter que me pagar. Eu falei: eu não sabe nem o que tu está falando, meu irmão. Que não sei o que. Amém, glória a Deus. Aí o ônibus chegou, ele pegou a bicicleta e foi embora. Foi lá para o outro ponto da frente. E o motorista percebeu que ele estava discutindo comigo. Ele até me agradeceu por eu ter essa preferência de pagar para ele, porque ele ganha porcentagem em cada passagem do dinheiro. No cartão, não. E aí, quando chegou no ponto do ônibus, ele me xingou minha mãe, xingou minha esposa, meus filhos, xingou tudo. Como diz na igreja lá, excomungou eu. E eu glorifiquei a Deus, irmão, e fui embora. E o pessoal do ônibus ficou olhando, e eu falei: sabe por que ele está fazendo isso? Porque eu não quis que ele passasse o cartão para mim cada um do ônibus. Aí fui embora. Quando chegar no terminal de Praia Grande, eu pego 17. E eu sentei no 17, eu tinha comprado umas balas de canela e sentei, aí sentou um senhor do meu lado. E quando ele sentou, eu ofereci a bala para ele, ele falou assim: não quero, porque eu já comi açúcar demais. Eu falei assim: eu estou começando agora. E aí eu comecei a comer uma bala, e ele puxou o assunto, nós começamos a conversar, e nessa conversa ele falou assim: eu estou desistindo de tudo, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber do Evangelho, eu quero saber de ir para a igreja. Aí Deus me usou ali, irmãos, para falar com aquele homem, para que ele não desistisse da vida com Cristo, porque não existe outro caminho, irmãos.
é a vida. E aí o inimigo, sabendo disso, que eu ia encontrar esse homem, lá na frente ele quis me apavorar aqui no começo, mas não adianta, irmãos, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a fazer a obra, irmãos. Nós temos que estar com os ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor falando em nossos corações. Foi assim que aconteceu com esse nosso irmão aqui, o Felipe. Ele sabia que era o Espírito Santo de Deus, e ele tinha que levar uma palavra de fé, uma palavra de consolo para aquele homem. Se o Espírito Santo o impelir a falar da salvação a alguém, atenda-o imediatamente, pois talvez seja a última chance de arrependimento daquela pessoa. Não devemos ser negligentes quando o assunto é salvar uma alma do inferno. Amém? Olha só, Tiago capítulo 5, verso 20, lá no final da Bíblia, antes do Pedro. Capítulo 5, verso 20 vai dizer assim, vou ler o 19 e o 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que lhe converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvará da morte a alma daquela pessoa, tá? Você já é salvo em Jesus Cristo. Daquela pessoa, tem gente que interpreta mal isso aqui. A alma daquela pessoa você vai salvar, né? Essa morte, irmãos, ela não é a morte física, tá? Pois um dia todos nós morreremos, né? Eu fico olhando, irmãos, né? E pessoas que Jesus ressuscitou, né? Naquela época, depois ele morreu, tá? Ele não ficou vivo ali, não está vivo, depois ele morreu, tá? Então essa morte aqui é morte física, tá? Tiago se refere aqui à morte espiritual, ou à separação eterna de Deus. A maioria das pessoas deste mundo está perdida em seus pecados, e não são poucos aqueles que um dia estiveram com Deus, mas por algum motivo se desviaram da fé. E devemos nos esforçar para trazer essas pessoas para o braço do nosso Senhor. Fazendo isso, estaremos salvando a sua alma da morte eterna, a alma daquela pessoa. No entanto, entendemos aqui que são os pecados do transgressor que se arrependeu e serão cobertos, ou seja, perdoados, e não os nossos. Afinal, não somos salvos porque salvamos, mas salvamos porque primeiro fomos salvos. Nós já fomos salvos, nós estamos aqui na caminhada. Então tem pessoas que estão indo, então nós temos que ir lá, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ir no ID, sabe? Pastor Marco, eu estou indo para a igreja, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu creio no Evangelho. Mas eu não conheço a Bíblia, né, pastor? Esse dia eu vi na rede social, uma pessoa falou assim, o outro, tu não é pastor, por que tu está pregando a palavra? Eu não aguento ficar calado. E eu escrevi, não é para o pastor pregar a palavra, para todos que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo foram lavados, está remido no sangue de Jesus, sabe? Para ele permanecer, para ele se fortalecer, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia. Senão eu não consigo. Sabe por que pessoas se afastam do caminho do Senhor? Porque não é a Bíblia. Sabe por que flechas e dardos inflamados atingem aquelas pessoas? Hoje eu não vou mais para a igreja, pastor Valdemir. A irmã Cristina olhou para mim de uma forma que eu não gostei. Eu não vou mais para a igreja. Então eu estava indo para a igreja por causa da irmã Cristina, ou eu estou indo para a igreja por causa de Cristo? Não, para com isso. Uma vez um irmão falou assim, eu falei, irmão, por que você não está indo mais para a igreja? Por causa do irmão lá, mas você ia para a igreja por causa do irmão tal, não era por causa de Cristo? Nós temos que estar aqui prestando um culto racional, irmão. Sabe, tem gente que vai falar, vamos caminhar a bênção. Não, Deus já derramou todas as bênçãos na tua vida, na minha vida. Nós vimos para cá para prestar um culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Meu irmão está passando uma luta lá em Caruá. Ele está querendo desistir. Eu falei, irmão, vá para lá, cultua lá. Se tiver você sozinho, dê glória a Deus e aleluia, louve ao Senhor, pregue a palavra, se fortaleça na força e no poder.
Estar no caminho do Senhor é árduo, não é brincadeira. Até a rosa tem espinho, sim ou não? Quem pega a rosa de qualquer jeito? Ninguém pega uma rosa de qualquer jeito. Pega com o maior cuidado, né? Porque se não tivesse espinho, todo mundo ia pegar ela de qualquer forma. Aí as pétalas iam cair todas. Mas como ela tem espinho, as pessoas põem até luva e pegam com cuidado, corta com a tesourinha. Porque se cortar de faquinha, as pétalas caem. O Evangelho, para você ficar firme, você tem que ter espinhos. Irmãos. E a Bíblia diz que Ele vai tirar todos os espinhos. Deus é tremendo, Deus é lindo. E nós temos que continuar, irmãos. No entanto, entendemos aqui que os pecados dos transgressores que se arrependeram serão salvos. Portanto, nossos pecados já são perdoados. Somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a nossa atitude de resgatar o perdido é por amor à alma da pessoa e não para nos livrarmos de algum pecado que temos cometido. Quem ama, irmãos, prega o Evangelho. Quem ama, prega o Evangelho. Quem ama, fala do seu amor. Louvado seja Deus. Olha só, que maravilha. O eunuco, irmãos, o eunuco, o anjo do Senhor, no verso 26, falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai. Ele foi. E levantou-se e foi, 27, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, assentado no seu carro, lia a profecia de Isaías. Louvado seja Deus. Olha só, e disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Irmãos, vou dar uma parada aqui. Olha só, vou continuar. Olha o 30. E correndo, Felipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Irmãos, Felipe foi correndo. Você já viu a velocidade de um cavalo? E a carroça do Moreno lá não devia ter um cavalo, não, viu? Porque ele era um tesoureiro, o mordomo de Candance, que era superintendente de todos os seus tesouros. Ele era o tesoureiro da rainha. Então eu creio que a carroça do Moreno lá não era um cavalo só, pelo menos no máximo 4, no mínimo 2. Mas Felipe, irmãos, correndo, ele foi correndo, ele correu do lado, ele alcançou a carroça, a carruagem. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus que dá velocidade para você. Deus, Ele te dá todas as ferramentas para você trabalhar. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são espirituais, e quem nos dá ela? É Deus, irmãos. Mas se nós buscarmos em eles, e acharei quando me buscar de todo o coração, Deus vai derramar. Sabe, irmão, eu quero, mas eu não busco, eu não faço. Irmãos, quem tem fé gera ação, e a ação gera a graça, e a graça gera a salvação. Então eu tenho que ter fé? Tenho. Se eu tenho fé, eu tenho ação. Se eu tenho ação, eu tenho graça. E se eu tenho graça, eu tenho salvação. Nós temos que fazer esse movimento. Felipe correndo, ouviu que ele lia. O profeta, aí ele pergunta: entendes tu o que lê? Aí a resposta é maravilhosa, mas essa resposta não é. Como? Cadê o 31? E ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Nessa conversa toda, eles estão correndo, ele está correndo. E ele fala: como eu vou entender se não tem quem me explique? Ou seja, irmão, quando você não sabe, você tem que perguntar. Se eu não souber, nós vamos estudar junto para aprender junto, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. O eunuco, irmão, alto oficial do rei da Etiópia, havia viajado cerca de 300 quilômetros até Jerusalém
Jerusalém a fim de adorar a Deus. Mas na viagem de volta, quando lia um trecho do livro de Isaías, confessou a Filipe que não sabia a quem o profeta se referia. Olha só, Isaías 53, 7 e 8. Vou ler o 7 e 8 para a gente ver o que falava Isaías, hein? 53. Olha só, 7 e 8. Ele lia assim, olha o que ele lia, quando o Felipe encostou do lado da carruagem. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O 8 vai dizer assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Olha só, meu, ele foi levado como um cordeiro mudo, não abriu a boca. O Messias se submeteria voluntariamente à injustiça, tortura e morte. A profecia declara o que exatamente se cumpriu na prisão, na condenação e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele não ofereceu resistência, aos guardas que lhe levaram, que lhe prenderam, mas conduziu de forma doce e paciente, ou seja, como um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo. Muitas das vezes a gente implica, muitas das vezes a gente quer brigar, muitas das vezes a gente não obedece, e muitas das vezes nós não queremos fazer aquilo que a palavra de Deus nos fala para fazer. E Jesus, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Louvado seja Deus. Mas só que o eunuco, irmãos, ele não conseguia entender de quem o profeta está falando, dele mesmo ou de outra pessoa, Note que ele havia ido adorar ao Altíssimo, a Deus, mas saiu de Jerusalém sem realmente conhecê-lo. E muita gente que vai na igreja, louva, levanta as mãos, balança para cá, balança para lá, roda, faz isso, rodopeia, e ainda não conhece a Deus, não tem uma intimidade com Deus, não tem experiência com Deus, Aquele homem ele estava assim, nessa situação, ele estava nessa situação. Porém, o Espírito Santo sabia da sinceridade do interesse daquele homem em entender a sua palavra. Quando você quer entender a palavra de Deus, o Espírito Santo ele arruma um Felipe para botar na tua vida, para que tu venha aprender a palavra de Deus, porque Deus está vendo o desejo do teu coração de aprender. Mas quando eu não quero, quando eu não tenho essa humildade para pedir para alguém me ensinar, quando eu não tenho essa humildade de aprender mais, irmãos, fica complicado, é difícil. Você vai passar 30, 40 anos dentro de uma igreja e não vai ter experiência com Deus, porque você não tem essa humildade de pedir para... Meu pai terreno, ele dizia assim para mim: não é feio pedir para algumas pessoas, para alguém que sabe alguma coisa mais que você, te ensinar. Não é feio isso, não é feio, sabe? As pessoas chegavam para o meu pai e perguntavam sobre motores de carro, e ele falava, ele explicava. Foi muito legal. Eu não era crente, eu trabalhava na Cosipa, e um dia nós fomos fumar maconha, eu e um mecânico de autos lá da Cosipa. Nós estávamos no turno da noite, do 15h30 a 0h, nós tínhamos acabado de jantar e fomos fumar maconha. E aí nós começamos a conversar, e eu falei assim, pô, vem cá, tu já veio direto para cá do Senai como mecânico de automóveis? Eu falei assim: não, eu trabalhei na SMTC, eu tive um professor lá na SMTC. É mesmo? Como é que é o nome dele? Peter Pan. Quando ele falou isso, irmão, eu chorei, que eu estou aqui agora, porque Peter Pan era meu pai, ele tinha trabalhado com meu pai tinha ensinado a mecânica para ele, e ele aprendeu, irmãos, ele não foi para o Senai. Por quê? Porque ele queria aprender, e o meu pai via que quando as pessoas querem aprender, realmente
palavra de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que tem muito crente que fica no vai e vem, pulando para cá, e não para em lugar nenhum, porque não aprendeu nada de Cristo, não está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Tem que ter firmeza, irmão, firmeza no Senhor, na sua palavra. Por isso Filipe, para orientá-lo acerca do Messias, de quem o profeta Isaías falava, da mesma forma, né? Ele foi lá no livro e começou a explicar para ele: não, aqui o profeta está falando de Jesus Cristo. Essa era uma profecia 600 anos antes de acontecer. Aconteceu agora. Jesus Cristo foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive no nosso meio, hoje ele está conosco. E aí aquele homem, ele começou a aprender mais de Deus. Da mesma forma, há muitas pessoas dentro da igreja louvando a Deus, mas ainda não o conhece, nem compreende a sua palavra. É preciso haver um desejo profundo e uma busca incessante e sincera ao Senhor Jesus, para que ele se revele. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vamos ver o que vai dizer lá, Jeremias 29:13. Olha só, bem conhecido dos leitores da Bíblia: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar e achar, buscar ao Altíssimo de todo o coração, vai muito mais além de orar em prol da solução de um problema ou da conquista de algo. Significa buscar a sua essência, ter prazer em seus pensamentos e se entregar inteiramente à sua vontade. Ou seja, é expor-se sem reservas a Deus e ser sincero nas suas intenções. É possível buscar ao Senhor dessa forma e não receber honra da sua presença, ou não obter resposta almejada? Irmãos, quando você se entrega de todo o seu coração, Deus responde, Deus te dá resposta, Deus te mostra, Deus se revela, assim como Ele se revelou aqui ao Eutíope, aqui ao eunuco, aqui, meu irmão. Ele se revela dessa forma para você, quando você busca Ele de todo o coração. Por quê? Porque Deus, Ele conhece, Ele sonda. Outrora, irmão, no Antigo Testamento, os profetas usavam roupas de profeta. Os profetas, aquela barbona, eles usavam mirra, né? Aí quando via ele na rua, olha lá o profeta, olha o homem de Deus. E às vezes nós estávamos como os filhos do Eli, estavam como os filhos de Eli, onde eles se prostituíam, onde eles comiam o melhor do sacrifício, deixavam nada para queimar lá no templo. Mas eles usavam os estos, né? Usavam aquelas coisas, pedra lá, o rafim, tudo a fim de querer comer o bolo da gordura do sacrifício, e todo mundo olhava lá, o nome de Deus. Mas hoje não, irmãos. Hoje Deus olha o seu coração, e o mais importante é que Ele sabe se tu está agindo com fidelidade ou não. Por isso nós temos que buscar a Deus, irmão, de todo o nosso coração. Olha só, no versículo 36, para você ver como o eunuco entendeu a palavra, no 36 vai dizer assim: e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Ele reconheceu, irmãos, ele começou a aprender ali a palavra e sentiu o desejo. Quando nós aprendemos a palavra, nós temos um desejo de se batizar, de evangelizar, de pregar o evangelho para outras pessoas. Nós começamos a enxergar a vida de miséria que as pessoas estão vivendo, irmãos, e falar assim: poxa, eu vivia dessa forma, mas hoje eu não vou deixar outras pessoas viver assim. Vou falar de Jesus para irmãos. Eu trabalhei 12 anos com um rapaz, 12 anos, e ele viu a vida de miséria que eu levava, e ele nunca me falou de Jesus, nunca. E uma vez eu saí de uma igreja, e quando eu saí na rua, eu vi aquele jovem lá. Eu fui lá com a maior felicidade. Pô, que legal, tu está na igreja. Aí ele falou assim: eu estou na igreja desde pequenininho. Eu falei: o quê? Meu semblante mudou, irmão, na hora. Desde pequeno, desde pequeno. Quando viu a vida que eu levava de miséria, 12 anos, e tu nunca me falou de Jesus, sabe o que ele falou? Lá era o trabalho. Eu falei: meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho em todo o tempo e fora do tempo. Nós temos uma oportunidade, irmãos. As pessoas passam aí na rua para buscar droga, elas param aí na
quero saber o que vai acontecer, irmãos. Sabe, lá onde a gente congrega também, moradores eles vão na frente aí, irmãos. Eles vêm pedir água para a gente e a gente prega a palavra. Eu não quero saber, irmão. O que eu quero saber é de falar, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo lança a semente, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus, não é eu e você. Nós temos que lançar a semente, nós temos que regar essa semente para que Deus venha dar o crescimento. E o eunuco, irmãos, entendeu e falou: olha, pega a água. O que acontece agora? Não posso ser batizado? E aí Filipe disse: é isso, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele creu, irmãos, ele creu. Logo que o eunuco compreendeu a mensagem da salvação, ele creu. Diante disso, quando viu um lugar com água, desejou imediatamente se batizar. Desejou. Nós temos que desejar ganhar almas para Jesus, irmão. Esse é a essência do Evangelho. Ganhar almas para Jesus não é outra coisa. Não é ter uma casa mansão, não é ter uma conta, não é ter um carro do ano. Muitas pessoas estão assim, irmão. Não é ganhar alma para Jesus. O João Batista diz assim: é chegar no reino de Deus. É chegar no reino de Deus. Então nós vamos desfrutar desse reino de Deus aqui, enquanto estivermos aqui, mas acrescentando alma para Jesus nesse reino. Sabe, se alguém chegar para mim, que nem já chegar e falar assim: olha, Marcos, eu vou fazer assim, eu vou te dar 50%. E eu falar assim: não, irmão, fica com os teus 50% e com o meu também. Eu não prego o Evangelho dessa forma, eu não prego o Evangelho para ganhar dinheiro. Já falaram para mim assim: Marcos, vamos colocar essa rádio num estúdio bacana, onde vai atrair bastante pessoas e nós vamos ganhar dinheiro. Eu pago o meu. Não, irmão, vai ter irmão para pular uma rádio, porque foi dessa forma que Deus colocou no meu coração de montar a rádio, para ganhar almas. Irmãos, se eu ponho a rádio no estúdio, eu vou ficar preocupado em pagar aluguel, eu vou ficar preocupado em pagar água, em pagar luz, em colocar uma pessoa para trabalhar ali de secretária, nem que fosse minha esposa ou uma das minhas filhas, eu teria que pagar para elas, porque elas não vão ficar ali, o tempo ali, sabe, vão trabalhar, tem que receber. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, e aí eu vou esquecer de ganhar alma para Jesus, porque eu vou ficar preocupado em ganhar dinheiro para pagar o aluguel, água, a luz, pagar um empregado. Então, da forma que Deus colocou no meu coração, eu estou preocupado em ganhar alma para Jesus. A minha confiança é que nós cantamos ali, eu confiarei, sabe, eu creio que Deus ele faz todas as coisas. No último agora, irmãos, a minha moto fundiu o motor, eu falei para o meu pastor, não temos dinheiro, vamos pagar isso. Não se preocupa com Jacob. E aí eu falei: Jacob, o nome do mecânico é Jacob, pastor, é Jacob? Ah, pastor, você sabe o que significa Jacob, pastor? Não, mas eu conheço ele há 30 anos, mas pastor, não tenho dinheiro para pagar. Não se preocupe, eu vou mandar lá. E aí, irmãos, o que aconteceu? Um deu R$800, o irmão deu R$600, o outro irmão deu R$500, e foi os R$1.900 para pagar o conserto da alma, que a moto está ali, motor zerado, para a glória de Deus. É a confiança que nós. Eu não tenho que me preocupar, irmão. Sabe o que ia acontecer? E agora? Poxa, eu não tenho dinheiro. Pastor, eu vou levar a moto empurrando e não tenho nem dinheiro para pagar um guincho daqui para lá. Mas eu confiei em Deus, irmãos. O pastor podia falar assim: não, Marcos, eu ponho na saveirinha, né? Lembra aquele carrinho que ele tem, que vai testou uma vez? Nós põe aqui em cima mais e deixa lá na porta. Vai ficar lá uns 3 meses. Uns 3 meses ela vai ficar lá. Mas não, eu confiei. Eu falei: pastor, eu não tenho dinheiro. E já orando, Senhor, eu não tenho condições. Se eu não tenho acontecer, você não tem condições. Mas Deus preparou tudo. A Bíblia diz que Ele é o controle da prata, irmão. Ele usou pessoas para nos abençoar. Porque Ele sabe e conhece a sinceridade dos nossos corações. O eunuco creu que Jesus era o Filho de Deus e ele foi batizado. Ele foi batizado, irmãos. Louvado seja Deus. Sua atitude prova que a pessoa que crê nas Sagradas Escrituras não questiona, nem perde tempo, mas obedece a elas. Nós não temos que ficar perdendo tempo em lamento, irmão. Nós temos que confiar e confiar. Acabou. Mas por que tu confia? Porque eu confio. E acabou, irmãos. Eu não sei explicar porque eu confio, mas eu confio.
Mas é maravilhoso, e quando eu vejo a lua, né, amor? Você vê também a lua? Você vê a lua. Quando está chovendo, nós vemos a chuva. Sabe? Mas a minha confiança está em Deus, irmão. Eu só peço para Ele segurar. Segura aí, Senhor. Não sei o que vai fazer. Eu não sei, mas está nas tuas mãos. Porque nós confiamos. Infelizmente, muito tem sido aqueles que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, reiteradas vezes, várias vezes, duvidam de sua eficácia e adiam a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né? Cada convite para se batizar, Deus dá à pessoa a oportunidade para se arrepender e começar a sua vida. Porém, a cada recusa, Ele mostra que não tem como prioridade a salvação da sua alma e que não está disposta a assumir a sua fé publicamente. Muita gente não quer assumir a fé em Jesus Cristo, muita gente não quer saber de Deus. Quanta gente a gente vê passando aí na frente, não é só aqui, mas em outros lugares, que não quer saber de Deus, irmão. Não quer saber de Deus nada. Quando eu estava no mundo, eu não tinha essas lutas, não tinha essas perseguições. Agora que eu fui para a igreja, uma luta, uma perseguição. Mas a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflição, irmãos, e nós vamos perseverar até o fim. Até o fim, irmãos. A nossa recompensa, ela vem de Deus, não vem de homens, vem de Deus. Por isso que nós estamos aqui, louvando e adorando a esse Deus maravilhoso. Amém?